Graça e paz, irmãos, pela misericórdia do Senhor, por pura graça do Senhor, nós vamos continuar tendo aquela comunhão a respeito das igrejas do Apocalipse, que nós começamos a falar, né? E nós paramos na igreja em Sardes. E agora nós vamos falar da igreja em Filadélfia. Então Sardes, ela foi uma reforma. Sardes foi uma reação a Tiatira. Houve um movimento do Espírito que provocou a reforma, provocou um ajuste da igreja. Só que esse ajuste não foi completo, porque quando Sardes surge, Sardes traz alguns vícios de Tiatira. Sardes traz judaísmo, Sardes traz a mulher que profetiza, Sardes traz o sistema pastoral, que é o mesmo que o clerical de Tiatira. Então Sardes traz essa reforma, traz tudo isso. Então, as coisas de Deus é feito no tempo dele, as coisas são no tempo do Senhor. O Senhor esperou para depois nessa igreja reformada, ele restabelecer o viver normal da igreja, que ainda foi dividido em partes. Então, da igreja em Filadélfia, no capítulo 3 da igreja, que está a igreja em Filadélfia, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Filadélfia, o Senhor Jesus disse que Filadélfia já tem a coroa. Então, o que Filadélfia tem para ter a coroa? Filadélfia tem o nome e a palavra de perseverança. O que é a palavra de perseverança? É não adaptar-se ao sistema religioso, é não se adaptar-se à cristandade. É ficar com o parecer do Senhor, ficar com o falar do Senhor. Então, Filadélfia tem essa realidade. Filadélfia tem essa prática. Aí fala, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, quem que pode tomar a coroa? Alguém pode tomar essa coroa. E como que Filadélfia pode ser envolvido e perder a coroa? Com um sistema religioso também, tornando-se um sistema religioso. A reforma, ela começou a restauração da igreja, ela começou em 1824, 1825. Quando alguns irmãos deixaram o sistema clerical em 1825 e passaram a se reunir somente como irmãos. Eles tomaram essa posição, porque eles estavam incomodados e estavam sentindo que aquele sistema clerical não era da vontade do Senhor. No princípio era 2 irmãos, depois passou para 3, para 5, foi aumentando. Esse movimento começou em Dublin, a capital da Irlanda.
em 1825. Então é um movimento onde eles se posicionavam tendo como base o amor de Deus. O amor que Deus tinha por todos os irmãos. Então, para eles recebiam qualquer um que viesse na reunião deles, viesse no partir do pão deles. Eles se reuniam para orar, ter comunhão no ensinamento dos apóstolos e para partir o pão. Essa era a reunião deles. Então, qualquer um que viesse para a reunião que professasse que Jesus é o Senhor, que cria no Senhor, eram recebidos por eles, independente de onde eles reuniam. A única base deles era o amor de Deus. Se Deus recebeu, eles também recebiam. E esse movimento começou a crescer. E começou a pipocar isso em tudo quanto é parte do mundo, na época. Esse é o início da restauração da igreja. Esse é Filadélfia, o começo de Filadélfia. Então, eles, nessa posição, eles recebiam os irmãos. E a reunião deles era muito rica da palavra. Pouco tempo depois, o Senhor acrescentou a reunião com eles um irmão que chama J. Nelson Darby. Darby é um dos grandes mestres da Bíblia. Ele reunia na igreja da Inglaterra, na igreja estatal da Inglaterra. Mas ele participava da reunião, mas continuava lá. Até que chegou um momento que ele entregou o cargo dele e tirou as roupas sacerdotais dele de lá, da igreja anglicana, e se juntou aos irmãos. Aí, com a chegada dele, depois veio mais irmãos, veio vários irmãos, entre eles o Mackintosh, que é o que melhor sabe falar a quem o Senhor revelou tudo sobre o Pentateuco. Todos que falam sobre os tipos do Velho Testamento, que são tipos de Jesus, todos que nós vemos falando, que ouvimos falando, está falando aquilo que receberam do ministério do Mackintosh. Então esses irmãos se reuniam simplesmente como os irmãos. Eles não tomavam outra posição que não fosse essa. Vamos ler Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os domina, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, qual que é a característica de Filadélfia? O amor fraternal. O serviço dos irmãos era servir, porque aquelas pessoas que eles estavam servindo eram servos do Senhor. Então, Filadélfia, a única base do serviço de Filadélfia não é ser vencedor, não é reinar no reino milenar, é servir, estar junto com os irmãos, porque os irmãos são servos do Senhor. E pelos irmãos ser servos do Senhor, o vencedor tem prazer em servir esses irmãos, porque eles entendem que servindo esses irmãos, eles estão servindo ao Senhor. Isso é Filadélfia. Outro versículo é em Mateus mesmo, no capítulo 23, no versículo 8. Jesus disse assim, vamos ler a partir do 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés
se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre o ombro dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filanctérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque eu sou um só é o vosso pai, e aquele que está no céu. Nem sereis chamado guia, porque um só é vosso guia. Então Jesus falou assim, entre vocês não vai ser igual no mundo religioso. Vocês são irmãos. Por isso que irmãos no nosso meio é tão falado quanto pastores, quanto presbíteros, quanto mestres nas denominações, nas cristandades. Então o Senhor disse que nós éramos irmãos. Essa era a base com a qual eles se reuniam. Tá? Nós vamos continuar esse assunto, não terminou não. Essa foi só a primeira parte. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.